Caso surpreendente. O Nair começa dizendo que ele a acha muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela vai. E como ela diz que está indo pra casa, ele pergunta se ela mora por ali e ela diz que sim. Ele fala que nunca viu por ali. Então ela diz que não é muito de sair de casa. Ele fala que gosta de garotas como ela e pergunta se ela tem namorado. E ela diz que tem namorado e já ele diz que lamenta muito por isso. Ela diz que não está interessada em conhecer alguém no momento. Ele pergunta por que não e fala que eles podem ser amigos. Ela diz que ele não está querendo ser amigo dela e ele fala que está e que pode mostrar pra ela. Ela diz que ele está dando em cima dela e já ele fala que só disse que ela é bonita. Ela fala que é exatamente isso e que amigos não ficam falando esse tipo de coisa. E já ele pergunta se ele não pode fazer nem sequer um elogio. E num tom de ironia ela fala que todos nós somos iguais. Mas ainda assim ele pede o número dela, mas ela diz que não vai dar o número pra ele. Ele pergunta por que ela está fazendo jogo duro com ele. Então ela fala que não está fazendo jogo duro e que já disse que ela tem namorado. Ele fala que já que isso realmente é verdade, ele respeita isso e se despede dela. E mesmo de fora do carro, ele dá a partida no motor. E ela pergunta se é dele. E ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ele fala que não está ouvindo o que ela disse e desliga o motor do carro. Ele pergunta o que ela estava dizendo. Ela diz que já que ele quer ser amigo dela, ela aceita. Ele fala que tentou propor isso no começo, mas que ela pareceu estar focando mais nela. Ela diz que está sentindo que eles podem ser melhores amigos. E já ele pergunta por que ela só está sentindo isso agora. Ela diz que só estava querendo ir para casa e descansar, mas que ela pensou melhor sobre isso. E já ele pergunta o que fez ela mudar de ideia. Ela fala que durante muito tempo ela pensou nela mesma, mas que ela está tentando ser diferente e que a amizade dele vai ser bom pra ela. Ele fala que agora a amizade dele vai ser bom pra ela e pergunta por que não foi logo de começo. E assim que ela diz que só deu conta disso depois, ele pergunta o nome dela. E diz que o nome dele é Nair e fala mais uma vez que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta pra onde ela estava indo e ela fala que disse que estava indo pra casa. Mas quando ele pergunta se realmente ela tem namorado, ela para pra pensar e em seguida fala que na verdade ela não tem namorado. Então ele pergunta por que ela mentiu. Ela diz que ainda não conhecia e como ele pergunta por que, ela fala que trabalha muito e que não tem muito tempo pra isso. Ele fala que entende como são essas coisas e ela pergunta se ele é solteiro. Então ele diz que se ele a conhecer um pouco mais, talvez ele não seja mais solteiro. E em seguida ele fala que realmente ela está muito bonita e pede pra ela dar uma volta. Bom, e depois disso ele pede para ela entrar no carro para eles continuarem a conversa. E vendo que ela não estava conseguindo, ele fala que ela pode abrir a porta. E já ela pergunta como abre a porta. Ele fala que é simples e que é só puxar a maçaneta, mas ela diz que não está conseguindo abrir. Ele fala que é só puxar a maçaneta, mas ela diz que não está conseguindo. Ele pergunta se ela sabe por que ela não está conseguindo. E em seguida diz que não está abrindo porque ela é interesseira. Então ela fala que tanto faz e que desde o começo não gostou dele. O Nate se aproxima dessa garota e pergunta como ela está. E como ela também pergunta como ele está, ele fala que está muito melhor agora e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela vai. E ela diz que está indo pra casa da amiga dela. Ele pergunta o que elas estão pensando em fazer e ela diz que só vai jantar com a amiga dela. Ele pergunta se é sério e também pergunta se ela tem namorado. E como ela fala que tem namorado, ele pergunta há quanto tempo ela está com esse problema na vida dela. E ela começa a rir e fala que aproximadamente há um ano. Ele pergunta se é verdade e pede o número dela, mas ela pede desculpas e mais uma vez fala que tem namorado. Ele fala que não está vendo ninguém ali, mas ela fala que não e pede desculpas. Então ele pergunta se o namorado dela faz ela andar na chuva. E como ela diz que sim, ele fala que pelo menos ele deveria ter dado um guarda-chuva para ela. Mas quando ela volta falando com ele, ele pede pra ela chegar mais perto. E ela pergunta como mesmo é o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nate e também pergunta o nome dela. Ela diz o nome dela e ele fala que gostou da roupa dela. Ela agradece e pergunta em que ele trabalha. Ele fala que investe em muitas coisas e que podemos dizer que ele é um homem de negócios. Ele fala que achou os olhos dela muito bonito e pergunta se realmente ela vai encontrar a amiga dela. E ainda que ela tenha contado que estava indo encontrar o namorado dela, ainda assim ele pede o número dela.
dela, e ela diz que tudo bem. Ele pergunta se ela é dali e ela diz pra ele que ela é de Los Angeles. Ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim. Ele fala que acabou de se mudar pra cidade há 2 semanas e que está tentando descobrir o que tem de bom pra fazer na cidade. Então ela diz que talvez possa mostrar pra ele. Ele fala que vai ser ótimo e que por isso que ele se aproximou dela no começo. E em seguida pergunta se esse é o número verdadeiro dela e ela diz que sim. Ele pergunta se ela está com muita pressa e ela diz que não e que talvez eles possam fazer alguma coisa. Então ele pergunta se ela quer entrar no carro e ela fala que pode ser. Ela fala que gostou do carro dele e ele diz que já ele gostou muito dela. E em seguida fala que ela pode deixar que ele vai fechar a porta. Ele fala que isso é bom porque assim ela pode poupar energia. Ela pergunta para onde eles vão e que ela acha que eles deveriam fazer compras e que eles já estão ali perto. Ele pergunta o que tem ali. Ela diz que tem um monte de lojas e que eles poderiam comprar algumas coisas. Ele pergunta se não seria melhor ela fazer compras com o namorado dela. Ela fala que pode ser, mas que não tem por que também não ir com ele. Ele pergunta porque assim de repente ele iria levá-la para fazer compras. Ela fala que dá pra ver que dinheiro não é problema pra ele e pede pra ele dar uma olhada no carro dele. Mas o Nate diz que pra ele ter esse carro ele teve que trabalhar muito. Ela fala que acredita, mas que ainda assim ele pode levá-la para fazer compras. E em seguida diz que o tempo dela é dinheiro. Ele pergunta se o tempo dela é dinheiro e fala que ele estava pensando apenas em conhecê-la. Ela diz que ele pode conhecê-la, mas que também eles podem sair para comer alguma coisa e também fazer compras. Ele fala que ele acha sim que eles podem sair para comer alguma coisa, conversar e se conhecer melhor, e depois ver o que acontece. Então ela pergunta onde ele quer comer. Ele fala que a cidade é dela e que ela que deve saber sugerir algum bom lugar. Então ela começa a sugerir os restaurantes mais caros da cidade, mas quando ele sugere alguns restaurantes mais baratos, dá pra ver que ela não gosta. Ele pergunta se ela não gosta do restaurante que ele sugeriu e já ela pergunta se ele está falando sério. Ele pergunta qual é o problema, mas ela diz que não e fala que ela gosta de comer bem. Ele fala que ele sabe que esse restaurante que ele sugeriu é muito bom, mas ela fala que lá ela não come. Ele pergunta se ela prefere ir para casa dele porque lá o chefe dele pode fazer a comida. Mas ela fala que acha melhor primeiro eles fazerem compras porque ela está precisando de um sapato. Ele fala que vai ser sincero e diz que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e fala que ela não é. Ele fala que ela é interesseira primeiramente porque ela não quis conversar com ele antes de ver o carro. E que também depois que ela voltou não para de falar em compras. Ela fala que precisa ir porque a amiga dela acabou de mandar uma mensagem para ela. Ele fala pra ela ter uma boa caminhada na chuva porque ele não curte interesseiras. Pois lá se aproxima dessa garota e pergunta o nome dela. Ela diz o nome pra ele e ele fala que ela é muito bonita e em seguida pergunta pra onde ela vai. E depois que ela diz que vai encontrar uma amiga dela, ele fala que a mão dela é muito macia. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e pergunta se ele é dali. Então ele conta que ele é de Houston e que está de passagem e pergunta se ela está com pressa. Ela fala que não é isso, mas que ela precisa ir e que a namorada dela não vai gostar de saber que ela tá ali conversando com ele. Ele fala que não acredita nisso e que ele quer dar uma carona pra ela e que talvez mais tarde eles possam fazer alguma coisa. Ela pergunta qual é o carro dele e ele fala que o carro dele é aquele ali. Ela diz que realmente tem um relacionamento, mas ele fala que não está acreditando nessa conversa. Então ele fala para ela entrar para pelo menos ela ouvir o que ele tem para dizer. E ainda meio que desconfiada, ela pergunta se esse carro realmente é dele. Ele fala que com certeza o carro é dele, que está muito frio para ficar ali fora. E por final ela acaba aceitando entrar no carro. E dentro do carro, a primeira coisa que ele pergunta é por que ela mudou de ideia. E ela responde dizendo porque ele é muito divertido. E em seguida diz pra ele que ela ainda continua com frio. Então ele diz que vai dar um jeito nisso. Ela pergunta o que ele está fazendo e ele fala que está resolvendo o problema dela. Ela fala que realmente está muito melhor agora e já ele diz que só está cuidando dela.
E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, nesse momento ele abre o jogo e fala que gostaria de levá-la para dar um passeio e quem sabe ficar num lugar mais reservado. Ela diz que realmente tem um relacionamento. Ele fala que gostou da energia dela e que gostaria de curtir o dia com ela e deixar acontecer. Ela fala que ele é muito divertido, mas que isso não é uma boa ideia. Mas em seguida ela diz que vai com ele, mas que não está prometendo nada. De uma forma bem irônica, o Tem já começa dizendo: "Ei mamãe, posso falar com você por um segundo?" E ela diz não, obrigado. E depois que ele fala que ele ainda nem disse o nome dele, ela fala que nós estamos em 2022 e que não se aborda uma garota assim. Ele fala que só gostaria de saber se ela é solteira e pergunta se ela tem namorado. E ela diz que sim. E como ela diz que está esperando um Uber, ele oferece uma carona, mas ela deixa muito claro que não está interessada. Mas assim que ela escuta o Tem acelerando o motor do carro, ela volta correndo. De começo, ele finge que não está escutando e como ela bate no vidro do carro, ele fala para ela não fazer isso porque o carro é novo. Ela fala que o carro dele é muito bom, e ele agradece e pergunta o nome dela. Ela pergunta se ele não quer levá-la para dar uma volta para conhecer o carro dele. E como ele pergunta se ela quer conhecer a casa dele, ela fala que nunca se sabe. Então ele diz que a casa dele é muito melhor que o carro dele. E assim, de repente, no meio da conversa, ele acelera o carro e ela pede para ele não fazer isso. Então ele pergunta se ela pode ser rude com ele porque ele não pode fazer o mesmo com ela. Mas ele muda de assunto e pergunta se ela gostou do ronco do carro dele. E depois que ela diz para ele que esse barulho é muito bonito, ele fala que vai sair do carro. Ele pergunta se ela tem namorado e depois que ela diz pra ele que não tem namorado, ele pede pra ela dar uma volta. E ele fala que definitivamente ele gosta do que vê. Ele pergunta se ela treina na academia e como ela diz que sim, ele fala que apesar disso ela tem um corpo natural. E que provavelmente ela tem tudo o que um homem sempre sonhou. E nesse momento ele fala que vai abrir a porta do carro e pede pra ela esperar. Ela pergunta o que ele está fazendo e pergunta também se ele está brincando. Ele fala que só estava brincando e que ele quis ver ela desfilando para ele. Ela fala que não gostou da brincadeira e pede para ele não fazer isso. E ele fala que não sabe por que as interesseiras não gostam das brincadeiras dele. Ela fala que ele já está exagerando e que ela não é interesseira, mas que realmente o carro dele chamou a atenção dela. Ele fala que gosta de mulheres sinceras e pede para ela entrar no carro. E nesse momento ele para o carro e mostra a câmera para ela. E fala que eles estão no canal dele no YouTube. Ele fala que eles exporam mais uma interesseira, mas como ela foi sincera, eles vão para a segunda parte, mas que daqui para frente não vai ser filmado. Onaí aborda essa garota e pergunta o nome dela, mas ela fala que está bem. Ele até insiste, mas ela fala que já disse que ela está bem do jeito que está. Ele fala que não esperava vê-la novamente e pergunta o que aconteceu. Ela fala que resolveu voltar para falar com ele e pergunta o que ele vai fazer agora. Ele fala que vai almoçar e pergunta por quê. Ela pergunta se ele quer almoçar com ela, mas ele fala que ainda nem conhece ela e pergunta o nome dela. Ela diz o nome dela, mas ele fala que vai ser melhor sair do carro. Ele fala que o nome dele é Naia, e já ela fala que o nome dela é Clarissa, então ele diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que tentou se apresentar para ela, mas que ela ficou dizendo que estava bem.
E ela responde dizendo que não olhou tão bem assim pra ele. E depois que ele pergunta o que ela quer dizer com isso, ela fala que não tinha percebido o quanto ele era interessante. Ela diz que não foi só por isso, mas que ele também é bonito. Então ele pergunta como ela explica o que aconteceu há um segundo atrás. Ela fala que realmente gostou do carro dele, que voltou por isso, mas que ele também é um cara interessante. Ele diz que ele espera que ela possa se redimir pelo que ela fez no começo e pergunta se ela quer começar do zero. E ela diz que sim. Ele fala que ela tem um sorriso muito bonito e pergunta o que ela gosta de fazer. E ela diz pra ele que ela gosta de festas e também gosta de ir para a praia. E depois que ele pergunta se ela quer entrar no carro para eles descobrirem o que tem de bom pra fazer, ela acaba aceitando ir com ele.